Atenção para o toque de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Bom dia, bom dia. Estamos iniciando aí mais um programa Cultura Ensina. Ô, Tom, você tá demais, velho. Já vi que eu fiquei até mais bonito hoje aqui, velho. Porra, você tá um ilustre. Então, nós estamos começando aqui mais um programa com a presença hoje de Carol Maia e Rita Brasil. Nós vamos conversar hoje sobre a mulher na Secretaria de Educação. Vai ser um assunto bastante interessante e assim eu vou esmiuçar ele daqui a pouquinho, mas primeiro as meninas vão dar o seu bom dia aí pra gente. Bom dia, Santo Amaro. Bom dia às escolas também, né? Que estão aí presentes toda manhã, nos assistindo, nos ouvindo. Gostaria muito de agradecer pelo convite, viu, Sidney? Claro. Porque é importante, né, que a gente participe ativamente do processo de crescimento da educação em Santo Amaro. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes. Gostaria também de agradecer ao mestre Sidney por mais um convite. Sempre bom estar aqui na rádio. E Claro. Vamos lá. Então, aí as pessoas às vezes, né, se perguntam, poxa, mas botou o funcionário mesmo para conversar? Claro que a gente tem que conversar também com Isabel, tem que conversar aqui com o irmão Jaime, com todo mundo, porque a estrutura da educação de Santo Amaro, ela parte daqui. E é interessante a gente saber como é que esse processo para educar os nossos filhos, para educar o cidadão da nossa cidade, né? E uma coisa que é extremamente importante também é a gente saber como é que esses funcionários que estão a serviço da educação, a serviço da população, como é o seu dia a dia, como é que eles vivem, né? Então, no nosso bate-papo de ontem, a gente idealizou o seguinte tema: a vida da mulher na secretaria. Então, nós temos aqui uma menina né, casada, com filhos, com vários filhos, inclusive, que é a Rita Brasil. E a gente tem aqui uma outra menina que ainda não está nessa fase, né, que é a Carol Maia. E a pergunta inicial, ela vai para a Rita, né? Ô, Rita, como é equilibrar a criação dos filhos e o trabalho? É uma pergunta interessante. Inclusive, muitas pessoas me perguntam como eu consigo conciliar esse processo da educação dos filhos, desde o início, né? Na verdade, eu tenho 5 filhos. Sim. E desde o período que eu estava na faculdade, aconteceu o primeiro filho. Eu ainda estava na faculdade. Então, assim, eu continuei estudando, inclusive esse estudo não para, né? Como a gente conversou ontem, né? É verdade? Justamente. Esse estudo é contínuo e a gente não pode parar pelos percalços que acontecem na vida, né? Então, a gente tem que estar sempre persistindo. Agora, uma das coisas fundamentais para isso, eu creio que Carol também concorde com minha palavra, é a organização, né? A organização do tempo, disciplina. São 2 palavras que eu coloquei desde o início. É disciplina e organização, principalmente porque eu não estou o tempo todo em casa. Então, a gente sabe que o processo de educação de nossos filhos, a gente comete muitos erros entre meninos e meninas, né? Quando você escolheu o tema mulher, né? Como a mulher faz isso, é interessante a gente lembrar que a gente não tem somente o trabalho, a gente tem a casa, a gente tem um filho, muitas vezes a gente tem um marido, então a gente tem que organizar o tempo para que a gente possa estar cumprindo com isso de forma organizada e de forma tranquila, né? E não perca as oportunidades que a vida nos dá em relação ao trabalho também. Certo, nós estamos aí às 8h38, é o nosso programa Cultura Ensina, e aí a gente também tem uma pergunta específica para Carol. Como é equilibrar, Carol, o trabalho e o estudo? Que nunca para de acontecer. Você precisa o tempo todo estar se atualizando, estudando, para poder dar força, elementos para essa sua carreira. Pois é. Então, em todas as profissões, o estudo ele se faz necessário, né? O estudo contínuo.
E a profissão professor, né? Você precisa ter um estudo dobrado. Porque as coisas elas vêm mudando e, no meu caso, enquanto professora de ciências, quando a gente para ver, a ciência, ela vem se transformando, ela vem mudando, ela está sujeita ao contexto da época, então muita coisa vem mudando. Um dia nós temos tantos planetas, aí depois de muitas pesquisas descobre-se que um não é planeta. Só um exemplo rápido. Então é algo que a gente precisa estar sempre em constante estudo. É uma profissão que você não para de estudar nunca. Você não pode dar uma aula sem estudar antes. Com certeza. Né? Você não vai dar uma aula, simplesmente acorda e vou dar aula hoje sobre plantas. Não é assim, né? Você precisa estudar, você precisa compreender onde é que você está dando uma aula, para que a sua aula ela também seja contextualizada e como, né, conciliar estudo e trabalho. Eu me formei em 2014, né? Minha graduação foi em 2014 e desde então, na verdade desde o dia que eu entrei na graduação, 22 de março de 2010, Poxa. eu não parei de estudar, né? Escolhi fazer algo que eu sempre tinha vontade desde a época do colégio e entrei na graduação e a intensidade do estudo foi punk, né? E saí da faculdade em outubro de 2014 e já ingressei no mestrado. Foi Ótimo. Assim, instantâneo. E quando ingressei no mestrado, também estava trabalhando já dando aula na escola como professora substituta. Aí veio a bolsa do mestrado e eu parei de trabalhar. Fui ser só bolsista. E passei 2 anos sendo bolsista de mestrado, até que concluí meu mestrado, acabou minha bolsa e agora, né? Vamos trabalhar. Foi quando eu consegui o trabalho aqui, em 2017. E junto com esse trabalho que eu consegui aqui em 2017, veio também o doutorado para eu fazer. E aí que começou a luta, né? Quando Ritinha fala que precisamos, né, ter uma organização, quando se trata de filhos, família e trabalho, essa organização você precisa trazer também para o estudo. Porque você trabalha 40 horas e cursa, né, um doutorado, um mestrado ou qualquer outra especialização, e você precisa estabelecer de forma muito criteriosa o que é que você vai fazer em cada horário. Então, de segunda a quinta eu estou na Secretaria de Educação, atuando, visitando escola, fazendo trabalhos aqui dentro. Então, isso acontece de segunda a quinta. Sexta, sábado e domingo eu preciso me dedicar ao doutorado. Então, eu preciso esquecer um pouco as demandas da secretaria, embora sexta, sábado e domingo essas demandas ainda existam. Mas eu preciso dar um tempo a elas para que eu possa também me dedicar ao doutorado, que eu ainda estava conversando essa semana, que são escolhas que fazemos na vida, né? Certeza. E se eu escolhi fazê-lo, eu preciso fazê-lo bem feito, né? Eu não posso também deixá-lo de qualquer jeito. Então, para fazê-lo bem feito, eu preciso trazer essa organização, eu preciso saber que não, até tal horário eu preciso estar dedicada ao trabalho, preciso cumprir as minhas demandas do trabalho, até tal horário eu preciso cumprir as minhas demandas do doutorado, mas também preciso viver. É verdade. Para além do trabalho, para além do estudo, eu preciso viver, eu preciso sair, me distrair, conversar. Então, é uma organização intensa de tempo para que você também não surte, né? Não resolva, desespero, não resolva total, parar tudo parafuso. E dizer, não vou fazer mais nada. É isso. Então, nós vamos ali tomar uma água rapidinho e daqui a pouquinho nós voltamos. Cultura ensina. Poeira nasceu na Bahia, cidade de Santa Amaro. Foi os negros africanos, quando foi recapturar, trouxeram para a Bahia. Atenção! A creche Adolfo Bezerra de Menezes anuncia que as matrículas já estão abertas para os alunos de 1 a 5 anos. A creche fica localizada na Ladeira das Virgens. Corram que as vagas são limitadas.
Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. O ano letivo de 2020 já está se aproximando e você não pode deixar seu filho fora da escola. As matrículas já estão abertas. São mais de 10 mil vagas em todo o município. Aproveite tudo que a rede municipal está oferecendo: alimentação, transporte, fardamento, material didático, cursos profissionalizantes, esportes, tecnologia, dança, Olimpíadas escolares e muito mais. Procure a Secretaria de Educação ou a unidade escolar de seu bairro. Deixar a criança fora da escola é crime. Prefeitura de Santo Amaro. Um novo tempo, uma nova história. 8h44. Fala galera, tudo beleza? Nós somos a Web Rádio Massapê Escolas, uma rádio institucional da Prefeitura Municipal de Santo Amaro, funcionando através da Secretaria de Educação. Nós iremos levar até vocês assuntos como cidadania, cultura, música, filosofia, esporte, lazer, meio ambiente. Nós vamos aprender inglês, vamos ficar por dentro de tudo que acontece na nossa cidade e no mundo. Sua participação é muito importante. Nos siga nas redes sociais, Facebook e Instagram e baixe o nosso aplicativo na Play Store. Web Rádio Massapê Escolas Santo Amaro. Aqui a educação chega mais rápido até você. Curiosidades do Natal. Você sabia que o Natal também coincide com o solstício de inverno, quando o Sol está no ponto mais baixo de sua trajetória, produzindo a mais longa noite do ano. A data marca o início do inverno no hemisfério norte e do verão no sul. Aos povos antigos, esse período significava parte de um ciclo de infertilidade que existia desde o outono. Curiosidades do Natal. A qualquer momento de volta. Ho, 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 ho. Bom dia! Interativo. Bom dia! Eu não vi capoeira nascer, eu vi os mais velhos. Bom dia, bom dia. Estamos de volta aí com o nosso programa Cultura Ensina. Temos aí um ouvinte de Macau, na China. Jandira, um abraço para você, um forte abraço. Temos aqui também a presença de duas estagiárias, né? Laisa e Carolina, são estudantes, né, da Unilab, estudantes de pedagogia, estão aqui acompanhando os nossos trabalhos. E é interessante, duas mulheres observando essa entrevista, né, para tratar desse assunto que no futuro serão elas também que vão passar por situações semelhantes. E aí eu faço a pergunta agora para nossa Rita Brasil. Rita, e essa forma de educar os filhos? Como é essa coisa de educar os filhos e ter tantas demandas fora do ambiente da sua casa? Pois é, Sidney. Eu estava conversando anteriormente com Carol e com as meninas aqui estagiárias justamente sobre esse assunto. Nós estamos em um mundo onde o machismo é muito forte, né? Não, desde já esclareço que eu não sou feminista, né? Não sou, mas eu acho que nada em extremo é interessante. Então, na hora da educação, é fundamental, porque eu tenho 4 filhos homens e uma menina. Então, assim, a forma de educar é determinante para que a educação seja um processo de ajuda mútua. Porque a educação ela não vem de um lado só, ela vem dos dois lados, né? A gente aprende com os filhos e a gente ensina aos filhos. É um processo de mão dupla. Então, assim, desde o início, eu tive muitas falhas. Nós, como mães, também cometemos falhas. E no início eu percebi que ia ficar bem pesado para mim,
por causa da quantidade de filhos que eu tive, que eu escolhi, né? Como o Carol falou, é uma escolha, são escolhas que se faz. Eu sempre gostei muito de crianças e gosto muito não me arrependo em momento nenhum de ter tido 5 filhos. Mas assim, durante esse processo eu notei que precisava ser compartilhado o trabalho, dividido, e a forma de educar fosse uma forma diferenciada da que a gente recebe normalmente. Geralmente, as mães preparam os filhos homens para que não faça nada em casa. E isso a gente sofre diretamente. Até nos nossos relacionamentos, né? A gente percebe que o marido sempre vem, né, Carol? Assim, com essa forma de educar, onde ele não faz nada na casa, apesar da mulher estar trabalhando fora, ele sempre acha que não precisa fazer essa parte. Então, assim, é de fundamental importância que a mãe eduque para que seus filhos, sendo eles homens ou mulheres, né, eles possam ter a responsabilidade de uma parte em casa, de dividir. Então, desde o começo, eu percebi que eu estava cometendo essa falha, onde os meninos não precisavam fazer. Então, desde que eu tive essa mudança, de que os meninos também tivessem esse papel de fazer algo, desde do simples gesto de tirar o prato da mesa, de lavar, né, o que ele sujou, até uma cama que se arrume, coisas básicas da casa. Sim, né? Claro. No comecinho da infância, até se tornar coisas cotidianas mesmo, como lavar um banheiro, varrer uma casa, lavar os pratos, tudo, né? Tirar um lixo. A gente começa desde o princípio para que não fique pesado. Eu sinto que minha filha sempre, eu não sei se ela tem uma tendência feminista, mas ela reclama muito, não, porque mulher tem que fazer, o homem não, assim, desde o começo. Então eu explico para ela que cada um tem seu papel, né, que cabe a gente, nós mulheres, né, a gente ter esse papel de educar dessa forma diferenciada. E outra coisa que eu acho muito importante é no começo do relacionamento, de um casamento, as mulheres deixarem sempre muito claro de que essa comunhão tem que existir. Porque assim, quando a gente começa um relacionamento, de um namoro, alguma coisa, a gente fica apaixonado, né? A gente faz tudo que o companheiro quer. E aí depois começa a fortalecer a educação que ele teve lá atrás, de que ele não precisa fazer. Então a gente precisa desde o começo, porque quem ama, cuida, né? Então a gente está vendo sua companheira trabalhando, fazendo as coisas diárias de casa, porque essa companheira, ela também trabalha fora. Então, assim, se há amor, tem que ter divisão na hora do trabalho. Porque senão o amor não é uma questão de sentimento, é uma questão de ação, né? De atitudes. Então, essas atitudes mudaram muito na forma de educar meus filhos. Isso aí me ajudou bastante a ter um pouco de independência, como o Carol falou anteriormente, da gente ter o tempo de distração, de sair, de ir em uma academia, de fazer tudo que uma mulher normal faz. 8h52. Você veja como são as coisas. O que você acabou de colocar aí, Rita, é a questão cultural. Exatamente. Né? Dentro do nosso programa Cultura Ensina. Então, a gente sempre tem que estar buscando, né, meios de contribuir com essa educação, né, que as pessoas cresçam com a mente mudada, melhorada, no sentido da melhor convivência. Verdade. Carol, eu estava olhando agora de manhã e vi uma foto lá no nosso grupo e falava do 5º semestre, né, o final do 5º semestre do curso de Pedagogia UFBA EAD. Né, a gente viu lá, inclusive, a foto de nosso irmãozinho Joaquim. É verdade. Né? Você faz parte também desse processo, Carol? Como é que funciona isso? O que é isso em Santo Amaro? E você faz parte desse processo? Faço sim, enquanto tutora. Eu sou a tutora presencial do curso de Pedagogia UFBA EAD. Aham. Mais um trabalho, né? Pois é. Na verdade, esse curso de pedagogia, ele completou 2 anos, no dia 8 de dezembro. Os meninos, eles estão no 5º semestre. Lá vai mais de 50% do curso aí. E esse curso é uma oportunidade ímpar para Santo Amaro. Quando você para ver... As meninas podem, as estagiárias, acredito que vão concordar comigo, oportunidades de estudos aqui em Santo Amaro. Até um tempo atrás a gente não tinha, né,
Hoje nós temos grandes ofertas, nós temos a UFRB, nós temos a própria UFBA aqui com esse curso de pedagogia e com possibilidades de novos cursos. Isso é uma oportunidade. Eu falo por mim que quando saí do ensino médio, eu precisei ir para outra cidade para ter a minha graduação. E você ter uma oportunidade de um curso de pedagogia de uma universidade tão conceituada na sua cidade, isso é muito importante, isso é de um valor enorme. E nós funcionamos no Colégio Adivaldo Machado. O curso ele é AD com um encontro presencial a cada mês. Um sábado por mês nós temos um encontro e nós contamos com professores da própria UFBA, que são professores da casa e são os responsáveis pelos componentes curriculares que nós temos. Esse curso ele é formado por uma tutora presencial, uma coordenadora de polo, que é Malena, nossa colega aqui também da secretaria. Sim, com certeza. Temos o coordenador geral, que é o professor Ronaldo, lá da UFBA. Ele também é coordenador do curso de pedagogia no presencial. Temos Lanara também, que é a coordenadora. E é uma equipe, na verdade, né, que faz acontecer esse curso de pedagogia. Pois é, eu queria chamar a atenção para uma coisa que é o seguinte. Às vezes as pessoas têm receio de vir aqui no nosso programa porque acham que é um programa que vai ter conotação política. E acho que a cada programa a gente precisa estar provando isso, mostrando que não existe isso aqui. Ela é político, o programa é a rádio e o programa é político, porque ele está fazendo uma demonstração de um esforço político no sentido de favorecer a educação. Claro, mas ele não é um político partidário, né? Então, às vezes, as pessoas têm receio, não vou por causa disso, por causa daquilo outro, tem medo e tal. E a nossa proposta aqui, pessoal, é estimular, né? O aluno, estimular o trabalho, o professor e demonstrar também alguns viés. Por exemplo, emprego e desemprego. Olha aí o que é que está acontecendo, né? Carol aqui ocupando um espaço que só acontece de emprego, só acontece porque a UFBA está aqui. Nós temos aí possibilidade também para os estudantes. Os estudantes, eles estão começando a ter mais oportunidades. Lembra aqui o seguinte, as nossas estagiárias que estão aqui, estudando lá na Unilab, o que é a Unilab? Novamente lembrando, a Unilab é 50% do seu 100%, 50% é de alunos estrangeiros de 5 países africanos e os outros 50% é de alunos brasileiros de escolas particulares, 25% de escolas particulares e 25% de escola pública. E aí eu faço a grande pergunta, tem que a gente divulgar ou não? Claro que temos que divulgar, porque se a gente não divulga, as pessoas nunca iriam saber todo esse esforço, esse exercício que nós estamos fazendo. E aí, eu pergunto aqui a vocês, 8 horas e 56 minutos. Rita Brasil, o que é que você não pode? Essa pergunta é difícil, eu vou dar um tempinho aqui, vou enrolar aqui para você raciocinar. O que é que você não pode deixar de falar nessa visita nossa aqui no nosso programa? Olha, é muito difícil responder essa pergunta. Claro, então fique à vontade. Porque assim, eu queria voltar a falar sobre a cultura, que você acabou de falar. Dentro de tudo, eu não posso deixar de falar que dentro de todo o processo nosso de vida, de crescimento, sendo mulher ou sendo homem, mas como pessoa, nós temos que ter, assim como a cultura africana nos ensina, há uma parceria, há respeito e parceria no processo de nossa vida, né? Seja ela para trabalhar, para termos família. A família é algo muito importante, né? Então, assim, eu fiz pós-graduação em estudo afro também, e eu pude ver claramente ali que eles não têm um hábito assim da escrita, eles não tinham essa divulgação através de coisas, de documentos escritos, muitos. Mas a oralidade deles é muito importante. E uma das culturas que eu acho muito pertinente para eles, que fortalece até hoje a vinda dos africanos para nosso país, é justamente essa interligação e o respeito que eles têm entre eles na família, né? Sim. Esse respeito do mais velho, esse processo da mãe, do pai, ajudarem no processo de ensinagem e de aprendizagem dos filhos. Então, eu tenho que agradecer porque meus pais foram muito presentes no meu processo de crescimento, de estudo e de trabalho, porque eu dependi diretamente da minha família, né, para esse processo. Então, eu acho que a gente não pode esquecer desse processo, porque a gente não é absoluto.
Nós precisamos um dos outros. Então, esse processo é importante. E a parte cultural de Santo Amaro, né? A gente ainda está numa cidade pequena onde tem essa coisa, né? Do vizinho, muitas vezes participar da educação, de ajudar, dizer, eu vi seu filho ali, coisas assim básicas que a gente não tem em uma cidade grande, né? E também essa parte cultural africana que nos ensinou bastante, que é o respeito do mais velho, esse processo que a gente ainda tem no nosso município. Perfeito, 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 perfeito. Carol, o que é que você não pode deixar de falar? Eu queria falar com os jovens, né? Quero falar com os jovens e principalmente com as meninas, com as mulheres jovens. A mensagem que eu deixo para vocês hoje é: estudem. Curtir é bom, a adolescência é maravilhosa, né? Curtir, sair com as amigas, isso é perfeito, isso é maravilhoso. Mas não percam de vista o estudo, porque com o estudo vocês podem ir para onde vocês quiserem. E eu falo isso especialmente para as mulheres, né? Queridas jovens, vocês não fazem ideia para onde o estudo pode levar vocês. Então, é a mensagem que eu deixo aqui, que curtam, vivam, mas não percam de vista o estudo. Rita, nessa relação com o marido, como é que isso funciona? É difícil, é engraçado falar sobre isso, né? Ainda mais o seguinte, porque a gente tem um problema seríssimo dentro das escolas, que passa pela questão das diversas religiões, né? Exatamente. E no seu caso você é evangélica. Exatamente. Né? E aí a gente sabe que na religião evangélica, em algumas outras são mais flexíveis, outras não, existe uma proposta de submissão da mulher, né? E essa relação sua com a religião, com a igreja, com o tempo moderno, com o marido, com trabalhar, com tal e tal e tal e tal, como é que fica essa história toda aí? Na verdade, eu acho interessante essa pergunta, porque a submissão muitas vezes é vista de forma deturpada, né? A submissão, ela não é feita para que você seja menos do que outra pessoa. Na verdade, não há submissão se não existir respeito e amor. Então, onde há o amor e o respeito, há uma submissão onde a mulher ela não precisa ser menos do que ele, ela tem que ser parceira, né? Ela tem que ser parceira, ela tem que ser o braço direito. Então, assim, é importante a gente salientar que as meninas, hoje, no mundo, como você falou, contemporâneo, onde há o feminicídio, ele tem crescido muito, né? E é uma coisa muito, muito triste da gente falar, onde, Carol acabou de falar, a independência da mulher é importante. Então, assim, o estudo é importante. Para a minha vida, hoje, prática, na minha vida, isso foi importante, porque eu passei por diversos relacionamentos, você falou de marido, mas, assim, eu passei por diversos relacionamentos. Diversas experiências, né? Exatamente. Então, cada experiência me fez aprender um pouco mais. Minha escolha por ser evangélica vai completar 12 anos. Então, assim, foi uma opção, na verdade, não religiosa, mas uma determinação do princípio de seguir a Cristo, não de seguir uma religião. E isso me ajudou a entender algumas coisas que eu tinha em conflito comigo mesmo. Então, hoje eu vejo meu esposo como um companheiro, uma pessoa que tem que ser o cabeça, mas não que eu seja submissa em ser inferior, mas em ser parceira. E eu passo para as meninas o seguinte, como o Carol falou, importante é você ter uma independência financeira, mas também ter um equilíbrio emocional. Uma parte emocional muito importante. Porque as mulheres hoje, elas, como a gente falou anteriormente, a cultura influencia muito. Então, nós fomos ensinadas desde o início de que tem algumas coisas que são normais, e a gente tem que observar isso desde o namoro, né? As meninas que estão nos ouvindo das escolas têm que prestar atenção que o que não foi resolvido no namoro não vai ser resolvido no casamento. Então, a gente precisa impor algumas coisas desde o início, né? Algumas coisas culturais
nossas que a gente aprendeu desde pequenininha, que a gente tem que ouvir, que uma pessoa grita com a gente que é normal. Não, gente, a gente tem que observar esses pequenos atos desde o início do relacionamento, para que elas sejam submissas, não no sentido de ser inferior. Eu deixo bem claro isso, não é ser inferior. Se você não observa que seu companheiro te trata com carinho, com amor, com sobriedade, com sabedoria, com respeito acima de tudo, desde o início, então ele não vai provavelmente mudar. Então isso eu acho que é importante salientar para as meninas. 9h04. Carol, se prepare, viu que a pergunta agora é dura. Eita diacho, rapaz. 2 mulheres bonitas aqui e Carol solteira. Carol, solteira, casada, noiva, é o quê? Qual é a história? Qual é o futuro? Como é que você, fazendo com mestrado, fazendo aí um doutorado, como é que você consegue juntar? É uma mulher festeira? É uma dançarina? O que é Carol? Qual o caso? Diga aí, Carol, você com tantas atribuições, com tantas responsabilidades, quem é Carol? Eu estou em processo de casamento, digamos assim. Mas eu sou isso mesmo, Sidney. Festeira, alegre. Na verdade, eu me considero uma pessoa alegre e realizada. Eu costumo dizer que eu sou realizada em todas as dimensões da minha vida, né? Família, relacionamento, estudo. Eu sou uma pessoa que tenho sido contemplada, digamos assim, né? E é isso, eu sou feliz mesmo, eu gosto de sorrir, eu gosto de estar sempre, de tentar extrair tudo de bom das situações, eu gosto de buscar, né? Perceber que tudo que acontece nas nossas vidas são ensinamentos, né? Inclusive aquelas barreiras, aquelas pedras no caminho, elas são ensinamentos também. Exatamente. Então eu procuro levar a vida assim. Sorrir na maior parte do tempo, porque estudos já comprovam, né, que a risada, né, o sorrir, levanta a autoestima, melhora, né? Se você tá passando por uma situação ruim, tá triste, o sorriso, ele ajuda a te levantar. Então, é isso. Eu acho que é muito importante, né? Lembrando que essa publicação nossa, esse trabalho nosso, ele vai ficar disponível lá no Facebook, na minha página pessoal e também na página do Web Rádio Massapê. E assim, as pessoas às vezes acham que só tem que biritar, tomar cachaça a semana toda, tomar cachaça no final de semana, festa, festa, festa. E a gente tem visto aí, tá vendo aqui mais um exemplo onde você pode trabalhar, você pode ter família, você pode se divertir, você pode namorar, você pode tudo, né? Desde que saiba administrar a sua vida. Então a gente vai encerrando por aqui, já estamos com 9h06. E aí, Rita, as suas considerações finais para o final do nosso programa. Agradecer primeiro ao Senhor que nos permitiu estar aqui nessa manhã, né? E agradecer também a oportunidade de estarmos nesse bate-papo maravilhoso, bem descontraído. Lembrando que o evangélico, ele também faz festa, ele também sai, ele tem uma vida normal, né? Então, meninas, escolham, e suas escolhas são determinantes para o seu futuro. Carol Maia, deixa aí seu recado pra gente. Pegando o gancho no que Rita falou, né? Na verdade, o problema na vida é o excesso. Exatamente, né, Ritinha? O desequilíbrio. Então, que tenhamos uma vida equilibrada, seja no trabalho, no relacionamento, na curtição, que a gente consiga equilibrar, né? Tudo na nossa vida. E agradeço também o convite, né, por estar aqui com Rita. E ontem a gente estava conversando, né, Rita, sobre várias questões, dando muitas risadas. É verdade. Isso é importante. E agradeço o convite para estar aqui. É sempre bom, né, estar aqui na rádio. E é isso, né? Vamos nos equilibrar. Outros convites haverão de acontecer e eu mando aí um abraço para Jandira Silva, que está lá na China, lá em Macau. Agradeço aqui também a Carolina, a Laísa, que estão aqui presentes, né, fazendo o seu complemento de estágio. Tom, que deu nossa assistência aí, brilhante aí com a informática.
E também nosso irmão Gileno, que operando a mesa ali, como sempre, infalível. Né? Então a gente termina aqui mais um programa Cultura Ensina, 9h08. Um abraço e amanhã tem mais. Né? Daqui a pouquinho a gente começa a preparar aí o programa de amanhã. Um abraço e um bom dia para todos. Bom dia. Segundo pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, 38% das mortes de mulheres no mundo são causadas por agressões de seus parceiros. No Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. São 130 mulheres estupradas todos os dias. E isso são dados subnotificados, porque as pesquisas mostram que apenas 10% das mulheres violentadas e estupradas têm coragem de denunciar e apenas 35%